Neste segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. E eu gostaria de deixar uma breve reflexão para aqueles que me acompanham no canal, alusivo às mães, nas características de uma mãe virtuosa. Reflexão essa baseada, à luz das Escrituras, na vida de 3 mães registradas na Bíblia. E a primeira característica de uma mãe virtuosa que nós podemos destacar é que ela tem um amor incondicional. E essa característica nós extraímos da história que está ali registrada no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Nós podemos ver a partir dos versos 8 ao 11, que diz: Porém tomou o rei Davi, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais no campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Para que a gente possa entender esse pequeno trecho, vamos falar do contexto. No início, no primeiro versículo do capítulo 21 deste mesmo livro, segundo livro do profeta Samuel, fala que houve 3 anos de fome consecutivo no período do reinado de Davi ali em Israel. E diante daquela situação caótica, de escassez, Davi foi então consultar ao Senhor, a Deus. E Deus falou a Davi que aquilo estava acontecendo por conta da violação, do rompimento de uma aliança, de um concerto feito com os gibeonitas, nos dias do rei Saul, o rei que antecedeu o rei Davi. Saul tinha então descumprido um concerto, uma aliança, uma promessa que tinha sido feita com esse povo nos dias de Josué. E aí nós vamos retornar mais para trás ainda, em Josué, no capítulo 9, quando está registrado também esse concerto, essa aliança, essa promessa que foi feita com Josué, com os anciãos de Israel, com o povo de Israel, com esse povo, os gibeonitas. Não vamos entrar em detalhes porque isso daria uma outra história. Mas foi feita uma aliança, uma promessa aos gibeonitas por parte de Israel de que eles teriam a proteção do povo de Israel, de que não seriam destruídos, ameaçados pelo povo de Israel. Antes, o povo de Israel daria proteção a eles, e eles estariam então servindo ao povo de Israel como rachadores de lenha, cortadores de lenha, carregadores de água para o povo, por conta dessa promessa, dessa aliança. E assim, consequentemente, teria a proteção do povo de Israel. Porém, passado os dias de Josué, a conquista da terra prometida, o período dos juízes de Israel, entramos aqui no período da monarquia, na era da monarquia. E o rei Saul, ele descumpriu essa promessa. E a mão do Senhor pesou sobre a nação de Israel, trazendo aquela seca, aquela escassez por 3 anos consecutivos. O rei Davi, ao consultar ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, fica sabendo do que aconteceu, o porquê daquela fome. E então ele chama o rei dos gibeonitas e pergunta ao rei dos gibeonitas o que ele queria de resgate para que fosse reparada aquela situação. E então ele disse que não queria prata, nem ouro, não queria bens materiais do povo de Israel, nem queria a morte dos israelitas, mas queria 7 homens da casa, 7 filhos da casa de Saul, para que fosse aplacada
aquela situação, aquele momento, aquela situação de angústia que foi suscitada por Saul. E o rei Davi, então, ele pegou 7 homens da casa do rei Saul, mais especificamente 5 netos e 2 filhos de Saul, e os entregou aos gibeonitas, e esses homens, eles foram enforcados. E isso já faz alusão ao princípio da expiação pela culpa, ou seja, a morte substitutiva no lugar do pecador. E desses 7 homens, que 5 eram netos de Saul, 2 eram filhos, aí é quando entra realmente a história dessa mulher, Rispa. Ela, que era concubina de Saul, ela teve os seus filhos Armone e Mefibosete, que foram entregues aos gibeonitas, e esses foram enforcados. Esse Mefibosete aqui, filho de Saul, ele não pode ser confundido com o neto de Saul, filho de Jonatas. Esse é o filho de Saul, juntamente com a sua concubina Rispa. E o amor dessa mãe de Rispa é o que eu quero chamar a sua atenção para essa característica de um amor incondicional. O amor dessa mãe não permitiu que ela abandonasse os seus filhos nem após a morte. Ela ficou ali no período em que os seus filhos, após enforcados e mortos, ela ficou enxotando as aves de rapinas, os animais do campo, para que esses não comessem os corpos dos seus filhos. O amor de uma mãe virtuosa, ele é incondicional. Ele não depende das circunstâncias. Rispa, ela arriscou a própria vida para proteger os corpos dos seus filhos. O amor materno de Rispa é a única nota brilhante nesta amarga vingança naquela ocasião. Quantas mães abandonaram seus filhos mesmo vivos? Sabemos de mães que deixam seus filhos ao relento, deixam seus filhos no lixo, expostos ao perigo de doenças, de violência e até mesmo da morte. Existem mães que passam as mais difíceis situações e encaram as mais difíceis circunstâncias, mas não abrem mão de estar ao lado de seus filhos, de estar com seus filhos. Existem mães que foram abandonadas pelos pais de seus filhos, abandonados pelas suas famílias e se viram numa condição de muita dificuldade para estar cuidando. E mesmo assim, essas não abriram mão de estar e de cuidar de seus filhos. Mas podemos aqui também colocar algo entre parênteses, de mães que abandonadas, desamparadas, elas, às vezes, por não terem a mesma estrutura daquelas que encaram as dificuldades e não abrem mão dos seus filhos, por conta de uma estrutura diferente, existem mães que entregam seus filhos para outras famílias por falta de condição e pensando no bem-estar, em primeiro lugar, dos seus filhos, terminam fazendo esse sacrifício e entregando seus filhos para outras famílias, entendendo que esse é o melhor para seus filhos. E nós não estamos aqui para julgar aquelas que não abrem mão ou aquelas que abrem mão com essas motivações. Mas esse segundo exemplo me remete ao texto que está registrado no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 3, a partir do verso 16 até o 28, quando 2 mulheres prostitutas, ali está registrado, elas
tiveram filhos praticamente no mesmo período, com a diferença de 3 dias. E essas duas mulheres, elas moravam na mesma casa. E certa noite, uma dessas mulheres viu que o seu filho estava morto. E a outra amiga que morava na mesma casa, ao lado, e que estava com o seu filho, e eles dormiam juntos, ela aproveitou a oportunidade e pegou seu filho morto e trocou pelo filho da outra, que estava vivo, e fez aquela troca. E no outro dia, quando a outra se deparou com o filho que estava morto, ela questionou e disse que o filho, a criança viva, era o seu filho. E cada uma que reivindicasse a maternidade daquela criança que estava viva. Até que o caso foi levado para o rei Salomão, na época, o filho de Davi. E o rei Salomão, ele então, diante daquela situação em que as duas mulheres reivindicavam a maternidade daquela criança que estava viva, ele, de forma bastante prática, mas por trás de toda essa praticidade, uma grande sabedoria, ele pede a espada e diz: vou cortar a criança ao meio, dividi-la e darei uma parte para uma e a outra para a outra. E aí o texto nos fala, nos comunica, em que uma dessas mulheres disse: não, meu senhor, entregue a criança a esta mulher. Enquanto a outra disse: não, nem meu, nem teu, que divida a criança. E o rei, ali entendendo, na sua sabedoria, na sabedoria dada por Deus, ele deu a sentença e disse: entrega a criança para a mulher que pediu para dar a criança para a outra mãe, porque esta é a mãe verdadeira. E nós vemos aí esse amor incondicional, em que, mesmo entendendo que o filho não ficaria com ela, por pensar no bem-estar daquela criança, do seu próprio filho, ela achou melhor preservar a vida da criança, mesmo não estando com ele, entregando para outra mulher. Então a gente pode entender melhor mães que entregam os seus filhos, mas carregam a dor por toda a vida da separação, mas por pensar no bem-estar dos seus filhos, agem dessa forma. E existem mães que não abriram mão dos seus filhos simplesmente pelo bem-estar deles, mas abriram mão porque desistiram de seus filhos, deixando-os nas drogas, na prostituição, porque vendo seus filhos trilhando caminhos difíceis, caminhos tortuosos, caminhos que a exigir dela renúncia, dedicação, simplesmente abre mão. Mas o amor de uma mãe virtuosa não a deixa desistir de seu filho. Essa mãe, ela luta por ele, mesmo quando a sua vida corre risco, como foi o caso de Rispa. Rispa, ela não tinha a sua vida por preciosa. Ela colocou em risco pelos corpos mortos dos seus filhos, a fim deles terem um sepultamento digno. Essa mãe, ela protege o corpo dos seus filhos a fim de conseguir uma sepultura digna para seus filhos. Para nós, para a nossa cultura, talvez a gente não consiga alcançar, mas eles já estavam mortos, que diferença faria? Para aquela cultura, para a cultura do Oriente, para o povo de Israel, a questão do sepultamento era algo muito importante. Era algo de muito valor, que eles davam muita importância. É interessante que no livro de Gênesis, no capítulo 49, fala que um dos patriarcas, o Jacó, quando ele vai para o Egito, ali, que o seu filho José, quando governador, pede que a sua família vá para o Egito, e ali também a gente teria que entrar em detalhes, a gente entraria na outra história e não é a ocasião.
no momento, mas quando Jacó ele vai para o Egito com a sua família, ele já entendendo que está nos seus dias finais, nos seus momentos finais, ele pede para ser sepultado juntamente com os seus ancestrais, com os seus antecedentes. Onde foi sepultado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e onde ele sepultou Leia, uma das suas esposas, no mesmo local. E ele diz, não deixe o meu corpo, os meus ossos, o meu corpo aqui, mas leve-o para sepultar juntamente com os meus. E aí, isso acontece, ele morre e na ocasião ele é levado para o local, ele é sepultado no local em que é feito o seu pedido. Em Gênesis, ainda em Gênesis no capítulo 50, a gente ainda vê o registro de José, governador do Egito, filho de Jacó, e ele pede para que os seus ossos, quando o povo de Israel sair do Egito, ele pede para os filhos de Israel levar os seus ossos e não deixar ali naquela terra estrangeira, mas levar para a terra que Deus prometeu aos seus. E o seu pedido também é atendido. No livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 19, nós vemos quando Moisés, o profeta Moisés, quando ele retira o povo do Egito, após o período de escravidão que eles passaram ali no Egito, é levado, Moisés pega os ossos de José, tal como foi pedido, o pedido de José. Leva os ossos de José durante todo o período de peregrinação no deserto até entrar em Canaã, até entrar na terra prometida. E no livro de Josué, no capítulo 8, 32, versículo 32, nós vemos que os ossos de José foram enterrados exatamente na terra prometida, do jeito que ele tinha pedido. E a gente pode até não alcançar esse apreço, essa questão cultural, mas era muito importante isso para eles, essa dignidade até no sepultamento. E Rispa, ela foi honrada pelo rei Davi, que sepultou os seus filhos juntamente com o rei Saul e com Jonatas. Isso está registrado no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, os versículos 11 e 13. Então, a primeira característica que nós podemos perceber de uma mulher virtuosa é que ela tem esse amor incondicional por seus filhos. E uma outra característica é que uma mãe virtuosa, ela é influenciadora. E nós podemos aprender agora com o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, se referindo a Timóteo. O apóstolo Paulo aqui ele faz referência da fé de Timóteo, que era herança de sua avó e de sua mãe. Timóteo, ele tinha uma fé, o apóstolo Paulo nos apresenta, autêntica, uma fé sem fingimento, uma fé sincera, ou seja, sem cera, sem capa, sem maquiagem, sem máscara. Era uma fé que era expressa na maneira de viver, no seu estilo de vida. Não era uma fé teórica, não era uma fé retórica, não era uma fé marqueteira, não era uma fé performática. Era uma fé que não se baseava nas circunstâncias, mas era uma fé que estava firmada, arraigada, fincada em Cristo. Ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo faz menção do problema de estômago que aquele jovem tinha, Timóteo, e das muitas ou frequentes enfermidades que o acometia. Mas a sua fé, ela era incircunstancial, ela não dependia de circunstâncias favoráveis.
Era uma fé autêntica, era uma fé sincera, era uma fé verdadeira. E essa fé de Timóteo foi influência de sua mãe. A influência de sua mãe foi tal que mesmo num contexto adverso, mesmo num contexto contrário, sua influência, a influência dessa mulher, ela foi marcante. E no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1, fala que o apóstolo Paulo chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Eunice, a mãe de Timóteo, ela foi a maior influência na vida dele. A conduta ética, moral e religiosa de Timóteo tem raízes na fé de sua mãe, Eunice. Fé que ele herdou desta mulher, sendo que a Bíblia não faz menção da conversão de seu pai, que era grego, nem para o judaísmo e nem para o cristianismo. Eunice, a sua mãe, se dedicou a ensinar a Timóteo desde criança as Sagradas Escrituras. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, fala que desde a meninice, Timóteo sabe as Sagradas Letras, que o fazem sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eunice influenciou a Timóteo, seu filho, desde a infância, ensinando, instruindo, dando o exemplo e sendo o exemplo. É nítido que Eunice pôs em prática o que está registrado no livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: instrui ao menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É interessante que o texto nos mostra que não basta apontar o caminho. A Bíblia não diz para instruirmos, para ensinarmos o caminho, mas a Bíblia nos apresenta para instruirmos, para ensinarmos no caminho. Ensinar o caminho é apontar numa direção e dizer, vá por ali. Ensinar no caminho é dizer, venha comigo, vamos juntos. À medida que andamos lado a lado, vou ensinando com o meu exemplo. Uma outra característica de uma mãe virtuosa é que ela prepara o seu filho para a vida. E aí nós vamos ver aquilo que está registrado no livro Deuteronômio, capítulo 32, versos 11 e a primeira parte do versículo 12, que diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Versículo 12, parte A. Assim, só o Senhor o guiou. Esse pequeno trecho aqui da palavra de Deus está inserido no chamado Cântico de Moisés. Quando Moisés estava já nos seus últimos dias, após peregrinação no deserto, ele faz essa comparação do cuidado, da condução e do preparo de Deus para com o seu povo, tal como a águia cuida do seu filhote. E o povo de Israel, quando saiu do Egito como escravos, sob a liderança de Moisés, existia uma rota direta de onde eles estavam até a terra prometida, pela terra dos filisteus, que seria um período de peregrinação de 15 dias, de uma quinzena, dizem alguns estudiosos. Mas Deus não permitiu que eles fossem por este caminho. O povo de Israel, recém-saído do Egito, como escravos, oprimidos, era uma nação que precisava ser trabalhada, precisava ser preparada, e assim Deus fez, não permitindo que eles passassem, pois
seguindo pela terra dos filisteus, eles seriam facilmente rendidos, escravizados ou até mesmo destruídos. Mas Deus fez com que eles peregrinassem pelo deserto a fim de prepará-los, de aperfeiçoá-los como uma nação livre, uma nação confiante, dependente de Deus, mas confiante, e uma nação bélica, a fim de conquistar a terra prometida. E esse percurso pelo deserto que eles fizeram poderia ter sido um percurso, se feito de forma direta, um período de 6 meses. Mas eles peregrinaram por 40 anos, pois esse foi o período necessário para que eles fossem preparados por Deus. E ali eles peregrinaram no deserto de forma cíclica por 40 anos, no entanto que poderiam ter chegado à terra prometida em 6 meses. E Moisés aqui nesse texto de Deuteronômio, ele mostra que o cuidado de Deus se assemelha ao cuidado da águia-mãe. Porque quando a águia, ela percebe que seus filhotes já estão grandes, e na hora, no momento de sair do ninho, ela então começa a voejar sobre o ninho, mostrando para o seu filhote que é hora de sair, que é hora de despertar. E que existe um mundo lá fora, diferente do ninho, que nem sempre a mamãe águia vai estar presente para poder protegê-lo. A águia, ela não exerce um papel super protetor. Ela não cria nos seus filhotes uma super dependência. Ela entende que precisa, que tem que preparar os seus filhotes e que tem que prepará-los para as suas próprias experiências. E ela começa então a sobrevoar o ninho, mostrando ao seu filhote como voar, como fazer uso das asas. E ela sabe que o seu filhote, ele vai se deparar com um mundo lá fora, um mundo predatório, um mundo de conquistas, um mundo de batalha pela sobrevivência, um mundo de competitividade. E mantê-los no ninho é egoísmo e altamente prejudicial para os seus filhos. Quantas mães, com um amor doentio, com um amor possessivo, tornando seus filhos pessoas inseguras, incapazes e imaturas de assumirem responsabilidades na vida. Quando a águia percebe que é hora do filhote sair do ninho, voar, e ainda assim eles continuam no ninho a despeito do seu exemplo, a despeito do seu ensinamento, então ela decide remover toda a cobertura macia do ninho e deixa apenas os espinhos, os gravetos, as farpas pontiagudas, a fim deles se incomodarem e agirem. Ela não deixa de amá-los por isso, ao contrário, ela sabe que precisa preparar os seus filhotes, porque o mundo lá fora exige uma ação dinâmica, exige atitude. É uma lição dolorosa, mas a águia não hesita em aplicar. Mas o incrível é que alguns dos filhotes da águia, mesmo afligidos pelas farpas, pelos espinhos, alfinetados pelas farpas pontiagudas, teimam em continuar no ninho. E quando esses filhotes eles resistem, a águia vai então e aplica uma lição ainda mais dura, sabendo que é para o bem do filhote. E ela simplesmente pega o filhote com as suas garras possantes,
suspende-os ao ar e das alturas o solta. E o filhote, que ainda não sabe bater as asas, não sabe voar, cai desamparado numa sensação de que vai se esborrachar no chão. E quando o filhote ele chega ao fim das suas esperanças, a águia então dá um voo rasante, estende as suas asas por debaixo do filhote e o leva novamente para as alturas. E outra vez solta ao espaço aberto. Isso ela faz repetidas vezes até o filhote aprender a voar. Os filhos, eles são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus. Nós não podemos ter filhos como posse, como propriedade. Tem mães que confundem egoísmo com amor. O egoísmo instiga um sentimento possessivo, mas o amor é dedicação e preparo para que o filho se torne independente e saiba se cuidar e se proteger deste mundo atroz, deste mundo cruel, deste mundo difícil. E assim como a águia, ela se gasta em preparar o seu filhote para a vida, ela se dedica, ela gasta tempo, ela emprega energia. Nós, mães, precisamos e temos a obrigação de ensinar nossos filhos a voarem com as suas próprias asas. Haverá um momento em que a mãe águia, assim como nós, seremos impedidas de proteger o nosso ninho. Às vezes é a enfermidade, a velhice e até mesmo a morte. E se os filhos eles não forem preparados, como é que eles ficarão? Vulneráveis aos predadores, sem saber sair do ninho para buscar o que comer, sem saber se defender, sem se relacionar com outras águias. E nós aprendemos também com a águia a preparar os filhos para a vida. E nesta breve reflexão, que possamos ter aprendido com rispa a ter esse amor incondicional, que não abre mão dos filhos, sempre pensa no bem-estar dos filhos. A ser essa mãe influenciadora, tal como foi Eunice, e a ser essa mãe que prepara o seu filho para a vida, tal como a águia. Que Deus nos abençoe.